Estamos começando mais um Pod Educa, aqui do podcast da Geduca, com uma convidada muito especial, a Lu Serpa. Tudo bem, Tudo Lu? bem, Como é que você Alina? Tudo está? certinho, graças a Que Deus. bom. Quero começar então já pedindo para você falar aqui um pouquinho. A Lu, gente, ela é mentora, escritora, e aí tem muito hoje para contribuir no nosso podcast. Eu quero que você se apresente, fale um pouquinho como é as suas atividades, para a gente começar esse bate-papo bem bacana. Bom, eu sou Lu Serpa, né? Eu sou mentora de mulheres e trabalho também nessa parte de liderança, né, de mulheres também, que é justamente formar líderes, né? Acho que a gente sempre tem a gente acha que não tem o perfil, mas se a gente trabalhar, a gente consegue adquirir esse tipo de conhecimento e, assim, é muito importante a questão do autoconhecimento, né? Que é justamente o que eu trabalho com as mulheres, é o que eu amo fazer, né? Essa parte do autoconhecimento, porque a gente trata de traumas, de perfil de mulheres, né? A gente sabe que hoje existem vários perfis de mulheres que é devido a comportamentos que a gente adquire ao longo da nossa vida. Então, dependendo do trauma que a gente sofreu, do que a gente viu em casa, a gente termina sendo uma mulher muito batalhadora, ou uma mulher que, para ser aceita, uma mulher que não descansa. Então, são vários tipos de mulheres, né? A mulher que faz tudo para todo mundo, menos para ela. Então, são perfis de mulheres que a gente termina evoluindo, né? Inconscientemente, por conta de algo que nos fez ser daquele jeito, né? E a gente termina trazendo isso para a nossa vida adulta, sem perceber. E aí, como eu também trabalho com constelação, eu também faço também esse trabalho com mulheres, né? Sempre o meu foco é mulheres, que é o que eu amo trabalhar com o perfil de mulheres. E até porque a minha jornada, né, de autoconhecimento, de dores, de traumas, me ensinou muito ao ser o que eu sou hoje, né? Talvez eu há 5 anos atrás trabalhava como contadora, né, num concurso público, então era outro perfil, até eu tomar esse autoconhecimento e for me conhecendo melhor, foi que eu entendi que eu tinha um outro propósito, né? E hoje eu estou nessa área justamente por conta de uma jornada, né? De um processo, né? Que é libertador, que você entendeu por que você passou por algumas situações, né? Que muitas vezes na hora você sentiu muita dor, né? Muitas vezes você se frustrou, mas quando você entende que isso você só fez expandir e evoluir na vida, aí você realmente começa a ter mais confiança, porque justamente a falta de autoconhecimento não gera confiança na gente, mas quando a gente entende quem a gente é e segue esse processo, é que a gente consegue despertar para a nossa capacidade, né? Até a questão de se relacionar com as pessoas. Muitas vezes a gente é tímida, não consegue falar com as pessoas, não consegue interagir. Justamente essa falta de autoconhecimento, porque a gente não agrega valor por conta da... A gente não sabe quem a gente não sabe os nossos valores mais profundos, onde a gente pode chegar. Né? Tem muita gente que, como eu já fui também, nunca tinha essa visão de futuro. Mas eu não tinha essa visão de futuro porque eu não sabia da minha capacidade, meus potenciais. Então, aí você termina ficando limitada, né? Então, até você trabalhar todas essas áreas e entender que você pode ir além, sim, aí a gente começa a ter um novo olhar sobre essa jornada, né? Nossa, que introdução incrível, Lu. Obrigada, porque eu acho que o autoconhecimento é algo muito vasto. E a Geduca, ela é uma plataforma de ensino focada ali na educação, né? E quando a gente vai trazer esses cursos para a galera, a gente vê que o pessoal acha que é tudo muito nas suas caixinhas, né? Que Isso. não é... Enfim, que a inteligência emocional não conta e tudo mais. Traz pra gente, Lu, a importância dessas habilidades, né? A habilidade de... A partir do momento que eu me conheça, né? Quais são e a importância dessas habilidades no meio corporativo. Porque eu acredito que as pessoas acham que tá fechadinho. Ah, da porta para dentro da empresa, eu sou lá, profissionalzinha, meus problemas estão em casa. E eu acredito principalmente, né, pós-pandemia, isso não funciona mais. Tem muita gente trabalhando remoto, né? Então, traz pra gente essa questão da quais habilidades você se desenvolve, né, através do autoconhecimento, dessa questão, né, pra gente mulher, e a importância disso. O primeiro ponto
importantíssimo é saber o papel em cada local, né? O seu papel como filha, o seu papel como esposa, o seu papel como funcionária colaboradora, né? O seu papel como líder, como gestora. Então, para cada posição dessa, vai exigir de você um posicionamento, né? Perfeito. E aí o que acontece? Às vezes a gente está num lugar, né, com um papel diferente. Então, as mulheres às vezes não sabem se posicionar. Por exemplo, você está em casa e você quer manter a ordem igual você é no trabalho com as pessoas, né? Principalmente para quem é gestora, né, que tem que ter um pouco de energia masculina para poder liderar uma equipe. E aí você chega em casa e que você quer ser a líder também com seu marido. Aí seu marido fala, oxi, não, aqui quem tem o líder sou eu. Então, assim, fica um pouco confuso isso e aí você poder ter essa habilidade, saber que na sua casa você é um papel e na rua, né, no seu trabalho você é outro, identificar isso, os seus papéis, né, isso é muito importante para você não se confundir, porque às vezes a gente, por exemplo, eu passei muito tempo trabalhando dentro de uma empresa de como é que eu posso dizer, concurso público, né, então eu tinha aquilo ali para fazer daquela forma, sabe, então aquilo ali para mim já estava aparecendo muito, estava saindo um pouco do meu perfil, porque eu sou uma perfil muito explosiva, expansiva, e aquilo me limitava muito, sabe, de eu fazer daquela forma. E aí isso impactava no meu ambiente de trabalho, porque o que acontecia? Como eu estava infeliz e estava totalmente fora do meu propósito, isso impactava no meu relacionamento com as pessoas, e não tinha nada a ver, né? Então eu dizia que quando alguém trabalhava comigo no meu ia dividir serviço, sabe? Eu ficava chateada porque eu achava que aquilo não tinha nada a ver comigo, e aí eu termino não colaborando com a pessoa, né? E também às vezes o gestor, né? O líder do setor pedia as coisas e eu ficava tipo, sabe? Com má vontade. Eu sempre fazia, mas fazia infeliz, sabe? E não interagia, não tinha muita comunicação. Era muito fechada mesmo. Então, assim, eu entendi que aquilo ali estava dentro de mim. Então, quando a gente começa a entender e ser humilde, dizer assim, não, eu que estou precisando mudar, não tem nada a ver com o ambiente, porque sempre está dentro de nós, né? Então, isso é uma habilidade importante, saber o papel, sabe? De cada lugar. Como também a questão de você ter uma confiança, né, desenvolvida, porque eu percebo que muitas mulheres hoje, elas perdem sua confiança devido a vivências frustrantes de todo o percorrer da sua vida, né? Muitas mulheres teve o seu sistema de familiar em casa, eu digo pai, mãe, família, conflitos, né? Muita briga dos pais, e aí isso vai, querendo ou não, você ser um profissional que você está acostumado com aquele tipo de ambiente, e aí você, quando criança ou na sua casa, você precisou sobreviver daquela forma. E aí você leva isso para a sua vida adulta e você termina reagindo da mesma maneira com as pessoas. E aí no ambiente corporativo já é um pouco diferente. A gente tem que saber lidar com as pessoas, né? A gente tem que saber falar com as pessoas. E às vezes a gente está como é que eu posso dizer? A gente está num momento tão de defensiva e de reagir daquela forma que às vezes a gente termina rebatendo, sendo grosso com alguém, né? Tendo grossa com alguém. E aí a gente termina exigindo da pessoa, criando expectativas, que são expectativas que são somente nossas. A gente que criou aquela expectativa e a gente, não, porque fulano poderia ser assim comigo. Não, porque ciclano poderia ser assim comigo. Mas isso aí, e você? Qual a expectativa que você está criando com as pessoas, né? Por que você não muda dentro para ver o que acontece fora, né? Claro. E quando a gente faz esse movimento de olhar para dentro de nós e entender e ser humilde, dizer, eu também preciso mudar, não está tudo certo dentro de mim, entendeu? E a gente começar a reagir de forma diferente, pensar 2 vezes antes de falar, para que a gente possa viver em melhor harmonia e trazer um ambiente para o nosso trabalho ou para a nossa casa, né? De forma diferente, entendeu? Tudo está dentro de nós. Então, assim, são essas habilidades importantes que eu acho para a gente saber lidar com as pessoas, né? Saber entender o nosso papel também e escutar, né? Escutar, ter uma escuta ativa também, de entender que muitas vezes a gente não vai estar sempre certo e que as pessoas vão falar da gente e a gente tem que estar apto a escutar, entender, não só rebater, né? Porque muitas vezes a gente cresce num ambiente
muito agressivo, e a gente é acostumado daquela forma, não, você vai... Tem até pais que incentivam, não, você tem que... Alguém falar alguma coisa, você rebata, não sei o quê, mas às vezes você, quando cresce, né, você tem que saber lidar com as pessoas, você não pode levar aquilo ali para sua vida. Então, assim, é muito tipo de a origem, né, a sua família de origem, muitas vezes você termina criando comportamentos, né, que está muito baseado ali na sua infância, pelo que você viu, né? Então, isso a gente pensa que não, mas de forma inconsciente a gente vai levando sim. E isso vai reverberando no trabalho, na nossa vida profissional, né? Sentimental, enfim. Claro. E, cara, você foi falando e foi me passando ali todo um filme, né? Porque, como eu comentei com você nos bastidores, né? Eu venho passando por um processo de autoconhecimento desde 2020. E hoje eu me olho uma mulher que teve toda uma história e que tem um lugar que quer chegar, né? Eu tenho o meu objetivo, eu tenho a minha meta. E eu queria entender contigo como é que é para você, né, dentro dessa mentoria para mulheres especificamente, como você... Uma luzinha, né? Como é que você traz ali a clareza para que elas possam ter a confiança necessária, e aqui a palavra-chave, a confiança necessária para chegar ali onde ela quer. Porque o que eu percebo? Para a mulher, naturalmente, né, a gente vem já com, né, um contexto histórico, já tudo já tem uma questão, né, patriarcado, tudo mais. Então, já tem um ponto. Aí, essa mulher, ela tem uma história também que carrega ali várias questões. E quando ela finalmente entende que ela quer chegar, né, ela não aceita mais aquele cenário, ela, né, que foi ali um ponto que a gente conversou sobre, a partir de agora eu sei onde eu quero chegar. Qual é a forma, o que você diz para que ela tenha clareza, né, nesse caminho, nessa trajetória para chegar onde ela efetivamente quer, seja financeiramente, profissionalmente, status social, seja, né, profissionalmente pensando num cargo, né, porque para a mulher, né, é muito desafiador chegar a alguns cargos. Espero que eu tenha me feito entender. Não, entendi. O primeiro ponto é a gente saber o que a gente não quer mais para nós. Porque, assim, muito bom. O que a gente tem que primeiro perceber é o que a gente vai executar. Porque a gente precisa botar muito claro para nós mesmas o que não pode mais continuar. Porque a gente só vai se mover se a gente realmente... Porque se a gente ficar filosofando, eu quero chegar em tal lugar, mas tipo assim, para eu chegar em tal lugar, o que eu preciso fazer agora? Legal. Sabe? O que eu não quero mais, o que eu não suporto mais continuar fazendo para poder chegar onde... Porque sempre vai ter alguma coisa que a gente está fazendo que não está tão ligado ao nosso destino, né? E a gente está permitindo isso. Então, assim, isso vai deixando a gente mais desmotivado, né? Porque, poxa, está tão distante, tem tanta coisa. Mas quando você começa a ter clareza, e tipo assim, não, eu não quero mais fazer isso, e ir tirando essa sobrecarga de coisas que a gente faz, não, eu vou focar nisso, nisso e nisso. Então, quando a gente foca no que a gente não quer mais, eu não quero mais de jeito nenhum isso. Então, a gente vai focar nisso, que não quer. E o segundo ponto é a gente entender a nossa identidade, né? Porque, assim, quando a gente entende nossa identidade, a nossa essência, né? Quando a gente começa a pegar aquelas historiazinhas lá do passado... Porque, por exemplo, uma coisa que eu percebi, que quando eu era criança, eu gostava muito de fazer evento no meu prédio. Sabe, eu gostava muito de fazer evento no meu prédio, lançava os eventos, era a festa junina, como eu sou nordestina, né, tem a festa junina, e eu saía nos apartamentos pedindo cotinha para montar um negócio, então eu sempre gostava disso. Então, o que era a minha essência? A minha essência era criar esses movimentos, conectar pessoas, sabe? Eu gostava muito disso, mas o que aconteceu? Durante o percurso da nossa jornada, a gente vai sofrendo tanto, vai dando umas pancadazinhas da vida, né? Que é normal e isso é bom pra gente aprender e evoluir, mas a gente vai se desconectando, a gente vai desconectando. E a gente vai se tornando um tipo de pessoa para ser agradável às pessoas, para não frustrar as pessoas, né? E aí, quando a gente faz esse movimento, o que acontece? A gente simplesmente desconecta daquilo para que a gente nasceu, que está lá atrás, escondido, e a gente simplesmente deixou de ser aquilo ali porque a gente precisou olhar para um outro lugar para a gente ser mais aceito, né? Então, a gente desconecta disso aí. Então, é importante que a gente comece a entender e voltar um pouco, a gente precisa voltar um pouco à nossa história,
sabe? Para a gente Perfeito. voltar, porque se a gente só olhar para frente, não, a gente tem que olhar para frente sim, para a gente criar os nossos projetos, nosso destino, saber para onde vai. Mas a gente só vai tomar essa atitude, ter essa confiança, quando a gente voltar um pouco, sabe? E entender assim, aonde foi que causou tal memória que me deixou, que me desconectou de mim mesma, que eu comecei a perder confiança, que eu comecei a ter mais medo. Alguma coisa me fez ficar paralisada e não continuar aquele trajeto que eu vinha feliz, que eu entendia qual era o meu propósito, porque a gente, às vezes, a gente tem até, tipo, uma missão, tipo, não, eu gosto disso, mas o decorrer da nossa vida vai tirando, vai arrancando isso da gente, os resultados frustrados, isso vai desconectando a gente. Mas quando a gente começa a entender o que a gente não quer mais, qual é o nosso propósito, nossa essência, voltar um pouco, a questão da constelação também nos ajuda muito a voltar para essa criança, né? A voltar para esse momento, essa memória, porque nós somos feitos de memória. Sim. Se a gente hoje está tendo um comportamento, está reagindo de alguma forma, está encarando as coisas de alguma forma, alguma coisa, alguma memória tem. Claro. Então, a gente precisa fazer esse retorno, né? Voltar um pouco para trás, para que a gente possa achar essa raiz, né? E aí fazer essa cura, né, interior, para que a gente possa, assim, expandir o nosso melhor. Né? Porque Bacana. todos nós temos uma missão, né? Todos nós e temos a capacidade para isso, todos nós temos capacidade para isso, e o autoconhecimento está aí para isso, né? Para que a gente possa despertar, literalmente, para aquilo que a gente tem de melhor, né? E não olhar só para aqueles medos, pelo que aconteceu com a gente, e começar a olhar aquilo ali como se fosse um aprendizado, uma evolução, onde você começa a gerir suas emoções, né? E quando você começa a gerir suas emoções, você vai ficando mais confiante. E quanto mais você fica mais confiante, você vai tomando atitudes diferentes e vai tendo resultados diferentes também. Então, é um processo, é uma jornada, né? A gente não adianta a gente querer pular degraus. Muitas vezes eu deixei de fazer coisas. Não, isso aqui, por exemplo, com meus comportamentos masculinos que eu tinha muito, né? Não, isso aqui é comigo, isso aqui eu resolvo, isso aqui, sabe? Às vezes meu marido queria fazer alguma coisa, não, isso aqui eu resolvo, dou conta. Eu fui tomando muita coisa para mim, sabe? E deixando um pouco e o que aconteceu? A consequência disso foi muita ansiedade, porque eu carreguei muitas coisas. E até eu entender que eu estava com um perfil, de ter esse perfil, de ser uma mulher muito masculinizada, porque eu queria o meu como é que eu posso dizer, meu ambiente, sabe? Eu queria ter o meu ambiente ali, tudinho, e queria ter o controle de tudo. Então, eu fui uma pessoa sempre muito assim, que gostei de ter o controle. Então, até eu entender que esse controle vinha de uma característica minha lá do passado, quando criança, né? E aí eu comecei a fazer esse trabalho meu interno da minha criança com a constelação, foi que eu entendi, meu Deus, eu realmente tive uma rodada de chave e comecei a me comportar de forma diferente, curando aquela criança ferida, né? E trazendo realmente a minha identidade e que eu não precisava mais hoje ser aquela pessoa que precisou se sobreviver naquele momento, naquela dor, eu precisei agir daquela forma, mas hoje mais não, né? Então aí você vai desvinculando dessa identidade que você adquiriu lá e vai começando a realmente ter uma outra perspectiva da vida, um novo olhar, né? Perfeito. Então, é isso, sabe? É um processo, mas que a gente tem que se permitir, sabe? E ser humilde, porque a gente às vezes quer não dizer que a gente está errada. Isso assim, a gente sempre quer dizer que está certa, que sabe de tudo, que as coisas vão funcionar do nosso jeito, né? E aí quando a gente começa a falar, não, eu tenho que aprender mesmo, eu tenho que realmente voltar algumas casas, porque se eu não voltar essas casas, como é que eu vou avançar? Que alguma hora a conta vai chegar, então você nunca vai bater, então você tem que fazer mesmo, dar uma recuada e tá tudo bem, né? A gente, que é mulher, a gente tem muitas tarefas, né? Tarefa de casa, muita tarefa de trabalho. Então, a gente fica muito realmente sobrecarregadas, mas a gente tem que olhar para esse tanto de coisas que a gente tem e dizer assim, não, eu não preciso levar tudo, eu não posso dar conta de tudo, eu não tenho condições de dar conta de tudo. Então, eu vou priorizar em cada momento, eu vou dar prioridade a isso, para eu também respirar. Porque se a gente ficar sem respirar, né? Como é que a gente vai cuidar dos outros, né? Sim. Então, é isso, sabe? Perfeito. Inclusive, é tudo isso, né? É tudo isso. Inclusive,
eu tô num momento diferente, né? Um novo momento na minha vida. Minha bebê acabou de chegar, né? Ela tem 5 meses. E eu nunca tinha me enxergado nesse modelo mãe. E é uma outra, né? Para uma mulher muito, muito louco, né? Porque a gente tem aquele momento de adolescência, né? Tem a criança que é geral para todo mundo, tem aquela adolescente que para uma mulher é tudo muito diferente. E aí a gente vira adulta, jovem, vai pro mundo, galga ali, carreira ou não, né? Ali é muito particular. E aí chega no momento que você é mãe. Há algumas ali um pouco antes, outras depois. Mas trazendo pra minha experiência, acabei de me tornar mãe. E assim que eu tive a minha neném, eu pensei, caramba, agora eu sou mãe, né? E aí, até pelo meu processo de autoconhecimento, eu falei assim, não, agora eu estou mãe. A Wally, né, é uma essência que ela vai pausar agora. Então, eu mergulhei na minha filha, na minha licença, vivi ela, assim. E aí, quando eu voltei, foi pra escolinha, pra gente fazer essa separação saudável e eu tocar a vida, né, em outros âmbitos, porque eu tenho ambições, eu tenho sonhos, eu tenho vontades, né, eu quero... por mais que eu esteja mãe, né, eu esteja vivendo essa experiência incrível, eu não quero só ter essa fundamentação. Eu quero que pensem, Alina, isso aqui, né, profissionalmente, mulher, né, e mãe. Né, eu quero que seja um E. Uhum, E aí, trazendo essa experiência, né, essa vulnerabilidade, não é fácil, né, não é fácil você sair, deixar na escolinha, ainda mais, não sei se você soube, né, de algumas, né, do contexto atual aí de umas questões nas escolinhas, mas trazendo para o seu conhecimento essa questão da mulher, né, quando ela se torna mãe, qual é a posição dela nesse contexto histórico que a gente hoje, né, tá buscando a igualdade, quer trabalhar, quer se realizar, né, profissionalmente, pessoalmente, e quando a gente fala da mulher mãe? Né, tem uma frase que eu acho até interessante, que é tipo, quando nasce uma criança, nasce uma mãe, né? E Deus é tão perfeito que assim, a gente não tipo, ficou grávida e já tem amanhã. Não. A gente leva 9 meses, né? Então, todo esse tempo é para a gente realmente começar a processar, né, toda essa responsabilidade, um novo ser, uma nova Alina agora, né? Um outro projeto, porque fora os projetos profissionais, a questão do relacionamento, tem também o projeto agora de ser mãe. Então, ser mãe é um projeto, né? E assim, você precisa, durante a jornada de estar grávida, de estar gestando, né? Você precisa estar muito conectada com o seu corpo, com a criança, aceitando aquele momento, né? Porque tem muitas mulheres que às vezes começam a ficar fora do corpo e não aceita aquele momento. E tudo isso vai reverberando para a criança. Claro. Porque eu fiz também a parte da constelação intrauterina. Então eu vi que muitas coisas também o bebê ele vai e às vezes a mesma coisa, a gente cresce, tem comportamento, mas não sabe que está na nossa barriga da nossa mãe ali, como ela. Então, assim, entender esse mundo, né, é fantástico, mas assim, também a gente tem que entender o lado da mãe, né, porque vem novos desafios, né, vem um mundo de preocupações, querendo ou não, né, e agora vai ter mais um ser humano, eu vou ter que cuidar de um ser humano, a minha responsabilidade vai aumentar. Então, à medida que eu quero me tornar uma boa profissional, eu também quero me tornar uma boa mãe, né, preciso responder também nesse momento, porque a criança, até uns 6 anos, né, a gente precisa de ter toda a formação dela. Né? E porque, assim, até porque a gente precisa entregar para ela não aquilo que a gente espera que alguém fez conosco, porque muita gente, às vezes, muita gente fala assim, não, vou fazer com minha filha o que meus pais não fez comigo, né? Mas aí você termina fazendo o quê? Sendo melhor. Você está olhando para os seus pais e dizendo que é melhor que eles. E você, pela como eu posso dizer, hierarquicamente, você nunca vai ser melhor que os seus pais, né? E assim sucessivamente. Então, é honrar tudo que eles puderam te dar, né? E entregar o melhor para o seu filho também, para que ele possa pegar tudo que for bom de você,
né? Tudo, todo esse... Por mais que tenha os desafios, né? Tenha expectativas, às vezes o cuidado, tudo muito misturado, né? Porque a mãe fica com um turbilhão de preocupações, expectativas, e agora como é que vai ser? E até a questão do relacionamento também, né? Porque eu escuto isso também muito, que os relacionamentos, eles mudam, né? Porque a mãe fica muito estressada, vamos assim dizer, né? Uhum. E assim, o parceiro tem que entender, porque é um momento dela, né? Então tem muito hormônio ali, mas também tem você gerar uma vida, Sim. né? Isso mexe muito com o contexto da mulher, né? Porque psicologicamente, emocionalmente, é o corpo que muda, é muita coisa que muda, né? E aí tudo isso a gente começar a entender que vai ter que ter momentos, né? Momentos que o filho vai precisar de você, que ele não tem outra pessoa, vai ser a mãe mesmo. Então não tem como você botar isso para ser outra pessoa. Então você vai ter que cuidar, você tem que ali estar junto dele, ele sentir o seu calor, sentir a sua presença. Porque o que acontece, Alan? Eu já constelei mulheres que elas teve problema do parto, e aí tiraram a bebezinha, né? No caso, a constelada que estava fazendo comigo, tiraram e arrancaram e foi botar ela na incubadora, e ela estava com problema respiratório, e aí ficou um tempão na incubadora, distante da mãe. Então, o que aconteceu? Na cabeça da bebê, ela pensou que a mãe tinha morrido, entendeu? E é o que acontece, ela termina criando, quando adulta, quando está no ambiente de trabalho, ela não fica muito querendo interagir com as pessoas, porque acha que foi abandonada, entendeu? Ela fica assim, autoconfiança, sabe? Ela se sente excluída. Então, tem muitas coisas que vão acontecendo, né, no nosso relacionamento com as pessoas, por conta do que a gente viveu e venceu aquilo. Então, por isso que o bebê, tanto quando está na barriga da mãe, como ele está ali nos primeiros momentos dele de vida, ele precisa sentir esse calor, a presença, né, da gente junto dele, né? Ele precisa sentir tudo isso para que ele não comece a pensar que a gente deixou ele, que abandonou, né? Tudo isso está muito conectado, a mãe com o filho. Então, e a gente, assim, está sempre junto dele, agradecendo, né, fazendo com que ele se sinta importante, porque tudo isso vai refletir futuramente. Mas assim, a partir do momento que ele começa a ficar independente, né, começa a andar, né, começa já a se expressar, né, começa a se expressar, a gente começa a entender que ele precisa desse momento para ele também ir, assim, evoluindo para o mundo, né? Porque também a gente não ficar naquela bolha, criando um filho na bolha, né? E o filho sempre ficar dependente da gente. Não, tem que criar ele sem medo mesmo, né? Com coragem, deixar ele solto, ele andar, cair, né? Perfeito. Quando ele cair, olhar para você, você não chorar, de ir lá correr. Bora, né? levanta. Bora, levanta. Para ele ir criando essa resistência também, né? Para não ficar aquela super proteção do pai também, e ele não conseguir depois lidar com o mundo. Claro. Né? Então, precisa ter esse passo. Mas, assim, os primeiros momentos, a gente precisa dar essa prioridade, pensando no futuro dos nossos filhos. Porque muitas consteladas eu atendo com essa questão do bebê, de não sentir a mãe próxima, teve alguma coisa. Então, na cabeça da criança, como ela não sabe identificar, para ela é abandono. Entendi. Todo mundo que se distanciou da mãe assim, logo pós-parto, né? Na cabeça da criança é logo assim, não, foi abandonada. Entendeu? Então, o abandono é uma das raízes mais... É a raiz mais que eu encontro das mulheres, sabe? E às vezes não é o abandono em si que foi verdade. Às vezes foi uma interpretação. A sensação. A sensação, né? Porque às vezes não é só aquela situação que acontece com a gente, mas a sensação que aquilo ali criou dentro da gente, aquele sentimento, e a gente começa a fazer esse tipo de sentimento que para nós é conhecido, aquele tipo de sentimento. Então, quando a gente está no contato com outras pessoas, com o mundo, aquilo que nos dá aquela mesma sensação, a gente não quer. A gente não quer lidar com aquela situação, né? Então, ou a gente foge, ou a gente finge que nunca aconteceu com a gente, entendeu? E vai deixando para lá. Isso aí depois eu resolvo. Entendi. Mas aí a gente tem que começar a identificar isso, entender para isso. Essa memória veio de onde e tá onde? Porque eu lido assim? Porque as mulheres que chegam para fazer a constelação falam, por que eu não consigo lidar com as pessoas? Eu até relacionar. Porque eu converso, sou desenrolada no trabalho, sabe? Eu consigo fazer minhas tarefas todas, sou top, mas na parte de quando alguém do trabalho, vamos interagir, vamos sair, vamos sei o quê, eu já não quero conversa com ninguém. Então, assim, isso vai perpetuando nesses detalhes, que é importante você saber a origem, né? Sim. E a origem justamente está aí. Que massa, que coisa boa.
Geduca, desenvolvimento pessoal com a Lu Serpa. E já caminhando aqui para o final, que prazer enorme ouvir isso. É um conteúdo que eu acho que todo mundo precisa. E nós, mulheres, nesse meio corporativo, porque é um meio que a gente tem muita a sensação ainda, como eu falei no início, né, pelo contexto histórico, que ele é muito masculino, que homens que chegam até o poder, até porque naturalmente, né, energia, né, masculina, feminina não tem a ver com o gênero necessariamente, mas é natural que o homem tenha, né, essa força mais de alcance, porque ele tem que prover e tudo mais. Mas que legal ter a Lu aqui falando sobre isso, trazendo esse conceito mesmo, né, de mulheres que querem, a questão da confiança, né, então, eu até falei, eu perguntei para ela aqui, né, como chegar até lá para você ter confiança, mas na verdade, volta, né, então acho que essa é a grande mensagem que eu tiro, porém eu quero que você fale, né, eu quero que você fale aqui para a câmera, uma mulher, né, todas essas nuances, né, seja ela jovem, acabando de se inserir no mercado, seja ela na sua vida, né, juvenil, querendo ali batalhar, ou seja ela mãe, seja ela, enfim, mais velha até, né? Tantas mulheres querendo aí se recolocar, porque passou muito tempo, talvez, cuidando de criança, que é uma fase, é uma escolha, e eu acredito muito que a mulher ela tem que ter essa escolha, ela que sabe o que ela quer, o que é melhor para ela, sendo que seja muito genuíno, né, a escolha. Isso. Então, qual mensagem você tem para cada fase dessas mulheres? O importante mesmo é a gente entender que as nossas histórias difíceis, né, elas são fonte de poder para nós, são fonte de poder para a gente se capacitar mais, são fonte de poder para a gente acreditar em nós mesmas, que a gente tem capacidade de evoluir, de crescer, de semear, né? Você, se for uma mulher líder, de liderar uma equipe, né, de ser essa fonte que pode transbordar tudo aquilo que você viveu, mas que você evoluiu com isso. Porque tudo que a gente passa na nossa vida, que a gente pensa que é para nos destruir, na verdade é para nos fortalecer. Então, se fortaleça com as suas dificuldades. Pode ser fácil falar, mas é ali que você vai começar a gerenciar seus sentimentos, suas emoções. É ali que você vai entender, identificar o que você sente, o que você pode buscar de ajuda de outras pessoas. Não tente levar a carregar as coisas só, não acha que você dá conta de tudo, tá tudo bem, certo? Tente voltar umas casas para poder aí você entender, ter mais confiança, entender o motivo pelo qual você hoje não tem o sucesso que você quer, ou então você se acha que é incapaz para aprender alguma coisa. Você é capaz sim, então basta fazer voltar algumas casas para poder você aí se ativar e ativar sua identidade. Muito, muito bom. Quero te agradecer e quero também que você divulgue, né, seu Instagram, como as pessoas te acham, né? E porque, assim, acho que a vida também é conexões e a Geduca está aqui para trazer todos esses conhecimentos, né, essa bagagem que a gente, né, que pessoas como você tem para o mundo, para a gente. Então, fala um pouquinho aí como as pessoas te acham. Meu Instagram é Luciana Serpa, oficial, Luciana Serpa com S, né? E lá também tem uma abinha que eu ofereço o livro, né? Proponho o livro, que meu livro é O Luz da Consciência, o Despertar da Essência. E eu te perguntar isso agora, fala um pouquinho do seu livro. Você escreveu esse livro para trazer... Quero saber da história, eu gosto da história de livro, que eu amo ler. Eu adoro escrever, né? E aí eu comecei a escrever o livro, né? Falando muito minha jornada de autoconhecimento, o quanto é importante você se autoconhecer para que você possa perder sua timidez, para você ter mais confiança, você perder o medo, e com medo mesmo, porque o medo sempre vai existir, sim, né? Mas você começar a ter essa confiança de fazer um movimento, de executar, sabe? Porque a partir do momento que você sai de onde você está e dá o primeiro passo, você já respira fundo e fala, peraí, eu posso, né? Esse eu posso vai te dar mais confiança de tu fazer os próximos passos, mas você precisa saber de onde você está. Você precisa sair do 0 para o 1. Então, assim, eu conto
bem detalhadamente esse processo, falo também da minha questão com minha família na constelação familiar, como eu estava fora do meu lugar, dentro do relacionamento do meu pai e minha mãe, sabe? Eu saí do meu lugar de filha e estava muito emaranhada com minha mãe, então, assim, eu estava tomando muitas dores dela, eu estava muito identificada com isso, então, no livro eu trato um pouco dessa parte da questão familiar. Legal. E aí, durante a escrita do livro, o que aconteceu? Eu tive o falecimento do meu pai, que eu justamente estava num processo com ele de perdão, né, de honra, não sei o quê. E aí, quando eu perdi meu pai, para mim foi um choque, né? Porque eu estava escrevendo sobre aquilo e, de repente, você perde a pessoa. Então, assim, para mim foi muito... gerenciar tudo isso dentro de mim e entender que o que eu tinha que fazer por ele, eu fiz em vida, entendi o lugar dele, já estava começando a perdoar ele, já estava me relacionando melhor com ele. E aí, eu tive isso na prática, eu tive que fazer isso na prática, né? E aí foi quando eu passei por esse processo, né, de perder meu pai, foi muito sofrido. E aí eu adquiri uma outra visão, que foi a parte espiritual, sabe? Eu me conectei mais com Deus, né, que eu estava bem distante. Então, assim, eu tive um outro tipo de olhar para toda a minha situação, né? E aí foi quando eu comecei a falar um pouco de espiritualidade, a questão de perder também um ente querido da sua família, como você lidar com esses sentimentos dentro de você, né? E às vezes você às vezes você quer levar isso, principalmente quando eu tinha muito essa energia masculina, então eu sempre nunca olhei para os meus sentimentos assim de forma amorosa, sabe? Eu sempre lidei com ela assim, eu dizia para mim mesmo, deixa essa frescura, deixa dessa tua frescura, vai para frente, entendeu? Eu sempre lidei assim, e nesse momento eu tive que realmente parar e olhar mais profundo para mim, me conectar com Deus, né? E ter toda essa mudança na minha vida. E eu continuei depois de tudo isso passar e terminei de escrever o livro, né? Dando um outro olhar, mais para o lado espiritual. E aí foi isso. Então, a gente tem nesse livro bastante vulnerabilidade. Que legal. Total. Gosto muito dessa pegada de livro. Muito obrigada, viu, Hélida? Eu que agradeço, é um prazer. Elina, viu? Eu agradeço, é um prazer ter você aqui. E eu acho que esse podcast renderia um segundo. Então, vamos marcar de novo, porque eu acho que é assunto aí que não acaba mais, viu? Obrigada. Mas é isso. Muito obrigada a você. Obrigada, Gedu. Estamos aqui. Agradeço a presença da Lu Serpa, uma maravilhosa mentora e escritora. Vai lá no Instagram dela, que é o... Luciana Serpa Oficial. Luciana Serpa Oficial, sem ponto? Sem nada? Facinho de achar. E lá tem um destaque? O Linktree que tem lá, dizendo quem quiser mentoria, o livro. O livro, gente, olha lá. O livro que é o nome? Luz da Consciência, o Despertar da Essência. Perfeito. Muito obrigada pela atenção de vocês. Em breve temos mais podcast.